Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Galera, para aqueles que me acompanham lá nas redes sociais vizinhas, vocês já estão sabendo que agora, a partir deste momento, toda terça-feira, nós estaremos aqui para falar sobre tecnologia. Uma parceria nossa, Sr. Foco, juntamente com aqui uns sistemas inteligentes, e a gente vai entrar um pouquinho nesse mundo, sobre como que a tecnologia pode interferir no cotidiano de vida de todos os micro e pequenos empreendedores aqui do Brasil. Aqueles que me acompanham lá também viu que na semana passada eu postei uma pequena publicação aí falando sobre morte de empresas, sobre duas empresas específicas que eu tive e ocasionei a morte delas. Não posso dizer que foi só eu, porque o cenário também ajudou bastante naquela época. Mas daí me deu mais força para poder seguir, hoje ter a minha empresa aqui novamente e estar falando com vocês. E hoje, correndo lá o meu LinkedIn, eu vi um artigo, e até postei lá também, o Marcos Livato. Hoje ele é conselheiro de empresas, faz um trabalho excepcional frente aos supermercados que tem esparramados por todo o Brasil, principalmente aqui nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E ele estava falando um pouco sobre como a inteligência artificial vai interferir dentro da vida de micro e pequenos empresários. Ou seja, casou certinho o tema com o que nós estávamos propostos a falar aqui hoje. E o que eu achei interessante, gente, é que ele colocou alguns pontos, e eu gostaria de explanar ele com vocês nesse momento de reflexão que a gente está tendo, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, de como esse processo evolutivo que está tendo, principalmente com relação aos softwares, com relação a tudo que a tecnologia tem a nos oferecer, vai impactar na vida de pequenos empreendedores. O texto é meio chocante, o início do texto, o título do texto é meio chocante, que ele fala sobre morte das empresas, da mesma forma que eu falei da outra vez, mas a gente consegue ver também muitos benefícios que essa tecnologia nos traz. Então eu convido você a estar presente aqui comigo nos próximos 10, 15 minutinhos aí para a gente falar sobre esse tema. Vamos lá? Gente, ele começou falando sobre os impactos, dando uma introdução sobre a inteligência artificial junto a micro e pequenos empresários, e ele elencou alguns pontos que fazem com que os empresários não busquem fazer com que essa tecnologia faça parte do cotidiano deles. O primeiro que ele colocou eu achei muito interessante, ele colocou falta de conhecimento, que hoje a tecnologia artificial está ficando, apesar de simples, a hora que a gente olha parece ser simples, ela é muito complexa. E isso daí exige um conhecimento alto daqueles que vão operá-las. E como a maioria, nós sabemos, que a maioria dos empresários hoje, principalmente de micro e pequenas empresas, eles têm muitos afazeres, eles têm que cuidar disso, daquilo outro, e acaba que para conseguir o conhecimento necessário para operar essa nova tecnologia, eles acabam ficando defasados e por isso às vezes a inteligência se torna ineficaz. Então esse conhecimento interno falta para implementar de maneira eficaz essa tecnologia. Isso me fez lembrar, lá na época da faculdade, com o Dr. João Grau, e ele falava a diferença entre eficiência e eficácia. E trazendo para essa realidade que nós estamos colocando aqui hoje da inteligência artificial, nada vale você ter uma ferramenta muito inteligente, muito eficiente, se você não conseguir fazer com que ela seja eficaz ao seu negócio. Então eu vejo como um grande alerta para nós que estamos trabalhando nesse meio, que nós temos que sim olhar para esse mundo novo com uma outra forma, ver as possibilidades, ver tudo que a gente pode estar deixando na mesa por não estar seguindo essa tendência, que não é nenhuma tendência, hoje é uma realidade do mundo corporativo. Outro ponto que ele citou aqui foi o acesso limitado aos talentos. Por fato de ser uma tecnologia nova e pelo fato da educação no Brasil, infelizmente, estar muito defasada, nós até conversamos com isso com em um dos nossos podcasts, tem aqui, você pode dar uma olhada aqui nos links abaixo, com o Guilherme, ele disse que para fazer a contratação de funcionários hoje está muito difícil,
porque o funcionário não tem a capacitação mínima necessária dentro do sistema educacional hoje falido, dentro que nós enfrentamos no nosso país. Quando a gente vai falar de um tema específico, então, como esse, que é o da tecnologia, que é sobre inteligência artificial, fica muito mais restrito esse conhecimento. E essa restrição faz com que os indivíduos fiquem cada vez mais distantes desses pequenos e microempresários, criando um abismo de informação entre aqueles que conseguem reter essas pessoas e as empresas que hoje não têm a capacidade para conhecê-las. Outro ponto que ele citou, a qualidade dos dados. Ela vai gerar muitos dados, e se não tiver uma pessoa capacitada para poder fazer com que para compilar esses dados e trazer ele à realidade de cada empresa, ele se torna um dado morto, que não tem o porquê estar ali. Entendeu? E a inteligência artificial ela depende de um grande volume de dados. É uma indexação enorme. E os algoritmos eles precisam ser treinados para se tornar eficazes. E se a pessoa não consegue fazer com que isso aconteça, automaticamente ela está colocando um investimento precioso sem ter o retorno merecido. E isso faz com que a pessoa às vezes se desmotive para continuar com essa jornada. Uma coisa que acho que o cerne de toda a discussão que a gente fala sobre tecnologia, ele colocou aqui também o medo dos empregos, a substituição de empregos. Para isso, vocês já me escutaram falar aqui algumas vezes, e eu falo, a máquina não vai tirar o emprego de ninguém. Quem vai tirar o emprego de alguém é a pessoa que sabe operar a máquina. A inteligência artificial ela vem realmente como uma inteligência, uma ferramenta. Mas aquele que souber administrar essa inteligência é o que vai se destacar no mercado de trabalho e é o que vai fazer com que as coisas aconteçam. E isso vai se tornar um diferencial. Mas a gente vai deixar para uma próxima, daqui a alguns minutinhos, falar sobre isso, porque agora a gente está falando sobre os problemas. Nós vamos falar sobre as oportunidades lá na frente. E depois ele finalizou com 2 pontos que aí sim eu acho que esses são os primordiais dentro da nossa realidade. Primeiro, o tempo disponível. A gente não tem tempo, como eu disse lá em cima, para poder estar trazendo conhecimento para dentro da nossa base. Será? A gente não tem tempo ou nós não damos valor ao nosso tempo? Porque a tecnologia ela está aí justamente para vir tirar processos repetitivos e fazer com que o nosso tempo seja mais valioso, tenhamos mais tempo livre. Então, às vezes, investir um pouquinho de tempo agora para ganhar lá na frente é a coisa mais correta a se fazer. É que nós damos prioridade a outras coisas. Então, a nossa tríade está meio corrompida e, por conta disso, a gente fala que não tem tempo para poder ir atrás disso daí. Você tem ali a sua pequena empresa, você tem a sua sorveteria, você tem a sua adega, e você fala, nossa, mas aqui eu não preciso disso, não vou perder tempo procurando algo para poder aperfeiçoar. Não tem porquê. Você não achou ainda o caminho correto para encontrar a tecnologia necessária para o seu negócio. Com certeza tem algo que vai fazer com que você melhore, seja seu atendimento, seja a sua prospecção, seja a sua venda, seu estoque, e tudo isso linkado junto com a inteligência que está por trás dessa tecnologia. E o segundo, que aí sim é algo que pega muito mais, a falta de recursos. A gente trabalha com caixa limitado. A gente não tem dinheiro para estar investindo. Apesar de ter várias tecnologias aí hoje, várias formas de trabalho que sejam gratuitas ou até mesmo no trial para você poder testá-las, uma hora ou outra você vai precisar ter aporte. Vai precisar fazer um aporte ali para conseguir gerar mais resultados para a sua empresa. Isso é inevitável. Mas até lá, gente, vamos utilizando o que a gente tem em mãos. Vamos fazendo o que dá para se fazer com aquilo que nós temos. Como eu falei, tem várias ferramentas aí disponíveis de forma gratuita para que a gente possa estar utilizando e entrando nesse mundo. O que nós podemos deixar isso daí alheio, ficarmos alheios a essa evolução que está tendo, achando que nada vai nos afetar e que do jeito que a gente está trabalhando, a gente vai continuar trabalhando o resto da vida. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Não podemos pensar nisso. Empreendedor que seja empreendedor hoje, esquece, o que te trouxe aqui não vai te levar a lugar nenhum. Pensa nisso. É história. A história ela te dá força, te dá base, te dá autoridade. Mas ela não te dá futuro. O futuro você tem que trilhar a partir de agora e fazer a construção dele diariamente.
E aí ele finaliza falando sobre todas as vantagens, que aí sim, eu acho que tem muito mais vantagens do que desvantagens com a tecnologia que está vindo, e vocês vão concordar comigo ao final desse vídeo, espero eu que isso aconteça. Gente, como eu disse aqui, repetição de tarefas, cara, cadastro de clientes, cadastro de produtos, todas essas coisas que são repetitivas, todas essas coisas que você precisa fazer e leva tempo, você tem que deixar uma pessoa lá para pegar e copiar e colar, fazer a mesma coisa várias vezes, ela vem para tirar isso. A inteligência artificial está aí trabalhando de maneira inteligente para que você não precisa fazer isso, para que o negócio flua, para que você ganhe tempo, para que você ganhe eficiência, eficácia, como a gente estava falando aqui. Então isso é um grande diferencial e a grande vantagem que ela traz para a gente é isso. Os dados que ela fornece, ele colocou aqui os usos dos dados fornecidos para a tomada de decisão. Acabou o achismo. Eles vão nos fornecer dados, e a partir do momento que a gente tem uma pessoa, como eu disse lá atrás, para poder compilar esses dados e fazer com que esses dados sejam manipulados de maneira inteligente, você tem decisões corretas num tempo muito mais curto. Nós ganhamos o tempo que nós falamos lá atrás, nós ganhamos previsibilidade, nós ganhamos assertividade. Não tem coisa melhor, é o que a gente busca, parar de trabalhar com tentativas e erros, e sim tentativas e acertos. Ter uma previsão de demanda melhor, tanto do nosso serviço, do nosso produto, do que a gente vai precisar lá na frente, novos fornecedores, novos clientes, novos caminhos, tudo. Você consegue ter uma alta previsibilidade do que vai acontecer. Você consegue, como eu disse aqui, e eu já falei lá atrás também, melhorar o seu atendimento ao cliente. Como que eu vou fazer isso? Nossa, você tem chatbots que você pode estar colocando para fazer isso. Esquece aqueles formuláriozinhos lá que tinha antes, que ficavam exigindo um monte de coisa. Hoje a inteligência, através de mecanismos, ela consegue indexar tudo aquilo lá e te dar uma resposta mais precisa, mesmo com uma quantidade de dados menor. Para isso, com isso você consegue personalizar o seu marketing, que ele também falou ali. Você consegue fazer com que a mensagem correta chegue para a pessoa correta num tempo mais curto e de maneira mais simples, mais eficaz. Fazer análise de mercado, tanto de concorrência, quanto de produto, quanto de clientes, do que você quiser. A gente tem uma ferramenta para tudo. De maneira gratuita, você consegue analisar se a sua página, se o seu perfil social está trabalhando ou reproduzindo os mesmos resultados de que um outro que você conhece, e ali você consegue fazer um benchmark. Simples. Gestão de riscos, como eu falei, se você vai ter uma tomada de decisão mais acertada, seus riscos diminuem, você tem uma gestão melhor, você vai saber os riscos que você pode correr, você vai saber até onde você pode colocar o pé, até onde você pode afundar nesse lamaçal. Você não vai fazer besteira, desde que, como eu disse lá atrás, você interprete os dados da maneira correta. Os dados são o mesmo, vai da visão de cada um. Se você olhar para algo e falar que aquilo lá é bom, outra pessoa olhar e falar que é ruim, às vezes você vai ter que analisar ali e ver se realmente o negócio é válido. Mas nada vai falar que você não tem os dados para você informar, porque eles te dão ali para você gerir melhor os seus riscos. Vai de acordo com a sua tomada de decisão. E ele finaliza, e aí eu acho de maneira primordial, ele trabalha muito com essa parte, ele é um conselheiro de empresas, então, a partir do momento que ele trabalha fazendo essa consultoria, dando essa curadoria para as empresas, principalmente empresas de grande porte, como ele faz, ele sabe como que tal ferramenta pode ou não exercer impacto, tanto nessas grandes redes que ele trabalha, quanto nas redes que são menores, que é onde a gente trabalha. Então ele fala sobre orientação estratégica, sobre conexões e os recursos que isso daí pode trazer para você, a melhora da experiência técnica, junto com o conselho para fazer com que essa IA, essa inteligência artificial, ela vire uma ferramenta realmente prática e com tecnologia específica para isso. Os dados para tomada de decisão, como que ele faz isso? Gente, esse artigo que ele colocou aqui abriu a mente. Como vocês sabem, a parceria que nós estamos fazendo com a Kion, ela nos traz um embasamento tecnológico gigante, afinal de contas é uma das maiores que tem hoje no mercado. Ele já tem a tecnologia artificial enraizada nas veias dele, ele já é algo nascido dentro da empresa, e eles trazem muito esse questionamento com a gente também. Até quando a gente vai ficar virando as costas para tudo que está acontecendo, virando as costas para essa tecnologia? E esse artigo também que o Marcos Livato colocou aqui, eu vou deixar aqui o link dele aqui embaixo, eu peço para que vocês entrem lá e vejam. Não sei se você está vendo isso daqui hoje, se você está vendo daqui um mês, daqui um ano, mas ele está sendo um apontamento
para como micro e pequenas empresas têm que trabalhar daqui em diante. Então, se você tem uma micro ou pequena empresa, pegue lá, dá uma olhadinha, leia, 5, 10 minutinhos que você gastar de leitura, garanto que vai ser muito, muito, muito vantajoso para você e para a sua empresa. Tá certo, galera? Esse foi o nosso bate-papo, a nossa reflexão em cima do que a gente está vendo hoje no mundo tecnológico. Como eu falo sempre para vocês, esse dia do nossa TV Foco aqui, ele tem o oferecimento pela Kion, Sistemas Inteligentes. Então, se você é contador, você está buscando o melhor para a sua empresa, para o seu escritório, fazer todo o gerenciamento que você precisa e ter uma conexão mais próxima com os seus clientes, entre em contato conosco, entre em contato com a Kion e com certeza nós temos o produto correto aí para vocês. Tá certo? Se você também tem uma micro e pequena empresa, aqui um trabalho, o foco dela é realmente escritórios contábeis, mas ela tem uma gama de produtos, tem um RP fantástico para você que tem a sua empresa também, e você vai ganhar muito com a inteligência artificial trabalhando para você em cima dos produtos que eles têm. Valeu, galera, muito obrigado aí a todos, um abraço, e como eu sempre, a única coisa que eu peço para vocês, mantenham sempre o foco, porque foco é que perde o foco, você já sabe. Vamos lá, gente. Vamos seguir. Até mais. Um abraço para todos aí.